Oh Senhor, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça, poder e misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecados que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, Senhor. Perdoa o pecado dos nossos familiares, em nome de Jesus. Lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a presença dos Teus anjos e arcanjos neste local, guardando também a casa de todos os irmãos que estão assistindo ou ainda vão assistir via internet, em nome de Jesus. Que haja uma visitação santa do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, se há no nosso meio algum enfermo, que seja radicalmente curados, em nome de Jesus. Senhor, se há pessoas, Senhor, que precisam ser libertas dos vícios, que elas sejam libertas em nome de Jesus, sejam curadas em nome de Jesus. Oh, ribalarabasturi andaralaramas. Oh, Senhor, Tu te apresenta no meio daqueles que estão, Senhor, internados em hospitais, Senhor. Oh, Senhor, aqueles que estão confinados em alguns lugares, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu socorro, Senhor. Tu és o socorro imediato, Senhor. Tu és o socorro bem presente, em nome de Jesus. Senhor, são muitos os lares, as famílias, Senhor, que tem, Senhor, como hoje é considerado o mal do século, Senhor, que se chama depressão, Senhor. Nós repreendemos, rejeitamos, Senhor, esse espírito de morte, de tristeza, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor derrama óleo de alegria no alto da cabeça do Teu povo, Senhor, e sejam todos avivados, renovados, Senhor, como está escrito em Isaías 40, Senhor, em nome de Jesus. Ori malarasturi alarabarras, ori andarabarras tekemenarras. Oh, Senhor, visita os quartos de hospitais, Senhor, visita aqueles que estão acamados, Senhor, e leve-lhes, Senhor, a cura em nome de Jesus. Louvado seja, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós também te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, sitia e guarda o Brasil. Senhor, faz uma varredura com o Teu exército de arcanjos e anjos e leva para o abismo todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor. Guarda a casa dos cristãos, Senhor, que os Teus arcanjos se coloquem do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais, internacionais, Senhor, dando livramento de morte, de acidente, de batida, de atropelamento, de assalto à mão armada, de bala perdida, de roubo, de sequestro, de mal súbito, de pane no motor, de atentado terrorista e de intempéries e catástrofes climáticas, Senhor. E tudo mais que possa ser chamado de mal, Senhor. Livra o Teu povo, Senhor. Dá o livramento. Nós te louvamos e já te agradecemos por todos os livramentos que Tu tem nos dado, Senhor. Mesmo que nós nem venhamos a saber deles, Pai. Em nome de Jesus. Faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, na Europa, Senhor, em nome de Jesus. Aviva a Tua noiva, Senhor. Sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus. E caiam por terra todos os opositores do Teu povo, Senhor. Todos aqueles que têm se levantado, Senhor, contra os Teus filhos, contra os Teus ungidos, caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Sejam desmascarados as hostes da maldade em nome de Jesus. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os nossos inimigos, porque os nossos inimigos são os Teus inimigos. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo, nos quatro cantos deste planeta, Senhor. Guarda, guie e os proteja em nome de Jesus e nos conduza, que lhe dê-nos, Senhor, o entendimento, o discernimento e a revelação da Tua santa e bendita palavra através do Teu Espírito Santo. Unge as nossas mãos direitas, Senhor, e nós colocamos no alto da nossa cabeça. Unge a nossa mente, Senhor, consciente, subconsciente e inconsciente, ligado ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Unge a nossa mão esquerda, Senhor, e colocamos sobre o nosso coração. Faz uma cura profunda
profunda no coração da tua noiva, Senhor. A tua noiva tem muitas mágoas, muitas tristezas, muitas angústias, Senhor, muitas dores, muitas enfermidades, Senhor, que da alma, Senhor, que precisa ser curado, Senhor. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, haja cura, Senhor. Você troca o coração dos teus filhos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amados? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Que Jesus ricamente abençoe todos os irmãos que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir, e que haja sinais, curas, prodígios e maravilhas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, e que o Senhor derrame da unção do seu Espírito Santo e que haja um transbordar, né? Que haja seja liberado todos os dons espirituais, em nome de Jesus. Amém. Celso, o Senhor também me mostrou algo contigo. O Senhor tem um carinho por ti, Celso. E Ele não te vê como esse homem que tu é, com a idade que tu tem. Mas o Senhor te vê como um menino. Um menininho, talvez de uns 8, 9 anos. Espoleta. Feliz. Brincando, correndo. E eu te vejo correndo até com uma bola. Nessa idade. E jogando com essa bola sozinho. Ninguém jogando contigo. Mas o Senhor estava ali. E Ele olhar para ti e dizer: olha o meu menino. Olha o meu menino. Tu ainda é esse menino na presença de Deus, Celso. E aquela palavra que Ele nos deu há alguns domingos atrás, de que nós somos a continuidade do ministério. Todos nós somos a continuação do ministério do pastor João Carlos Marques. Todos nós, Juliana, todos nós. Aleluia. Aleluia, obrigada, Senhor. Mas é uma flecha diferente. Porque ao mesmo tempo que é flecha, é espada. E o Senhor mostra que tu é essa espada nas mãos do Senhor. Tu és essa espada nas mãos do Senhor entre nós nesse ministério, mas também na vida de muitas outras pessoas. Mas tu é também a flecha que não erra o alvo. E o Senhor fez de ti essa flecha. O Senhor fez. E realmente o inimigo, ele realmente te teme. Porque qualquer um de nós poderia ser uma flecha nas mãos do Senhor. Mas quem é que pode ser uma flecha e ao mesmo tempo uma espada afiada? Porque é uma flecha que vai com propósito, que vai no alvo e vai lá e arrebenta com as armadilhas do diabo. Livra as pessoas, realmente corta as amarras, é usado para libertação, para aquilo que Deus quer, inclusive de cidades. E o Senhor está dizendo palavras para nós hoje aqui que são antigas. Porque a promessa continua real. Ela não venceu. E o Senhor está nos colocando novamente diante da porta de oportunidade, do tempo de acontecer tudo isso. Mas somos nós que cruzamos a porta. Somos nós. E Helena, Deus tem um ministério de liderança para ti. Deus tem colocado uma igreja diante de ti, pessoas da tua idade, que tu aconselha, que tu ora, que tu ajuda, e nem cristãos são,
Mas essas pessoas é Deus que está fazendo. Eles enxergarem esse potencial de liderança, esse dom de liderança que o Senhor te deu. Use e conduza para o Senhor, porque é dele. Não é só o louvor. Não é além disso. É muito além. Porque tu lidera aqui a adoração. Tu lidera, tu conduz a adoração e o louvor. Mas há vidas que o Senhor quer que tu conduza a Ele. Não tema. Não tenha temor de dizer, eu quero orar por ti agora, vem cá. Não tenha temor. Seja ousada, porque todos vão querer a oração. Todos eles, o coração deles está propício. Eles são o campo branco. É só colher. É só colher. E Leane, eu te vi com muitos sacos nas costas. Sacos pesados. Sacos, sei lá eu quantos, de tantos. E tu te esforçando para carregar todos eles. E o Senhor só disse para ti, dá para mim, filha. Dá para mim, filha. Deixa comigo. Sabe por quê, Leane? Porque eu te vejo agora menina dançando. Assim como eu vi o Celso brincando com a bola, eu te vejo menina dançando. Feliz, alegre. Isso não é o passado, é o presente. Dança na presença do Senhor. Mas solta isso tudo. Porque isso está te envelhecendo emocional e espiritualmente. Isso está te abatendo. E está tocando na tua saúde. Deixa para o Senhor. Deixa para mim, Ele te disse. Dá para mim, filho. Dá para mim. Esquece isso tudo e vem brincar comigo. Vem dançar comigo. Apenas deixe. E tu faz parte disso. Tu faz parte disso, Ayrton. Tu faz parte de tudo isso. Tu está nisso. E através de ti, as pessoas que não estão aqui passam a estar. Porque a unção não tem barreiras para ela. Não há barreira, não há limite. E como o Senhor está aqui, Ele está na casa das pessoas nesse exato momento. Mas se eles não virem, se eles não ouvirem, não estará. Ou será mais difícil. Tu faz parte disso. E é o Senhor quem te sustenta. É o Senhor quem sustenta o teu ministério. O Senhor sustenta o teu ministério. O teu ministério. Ele tem compromisso com o teu ministério. Cuidado. Ministério. E talvez chegue momentos que tu mesmo tenha uma palavra de Deus para vir à frente e compartilhar, Ayrton. Deus não quer te usar só atrás das câmeras. Assim como Deus não quer usar nenhum de nós aqui somente atrás das câmeras. Todos têm a semente da continuidade do ministério do João Carlos Marques. Todos. Inclusive alguns dos que estão vendo. Alguns que assumiram um compromisso real com Deus. Que têm feito determinadas orações ao Senhor. O Senhor está falando contigo. Não é só um não. Não é só uma não. O Senhor está falando contigo. Sim. Ele está confirmando para ti. Tu também tem essa semente dentro de ti. Tu também tem. Anabela é uma dessas pessoas. Tu andou junto com o João Carlos Marques. Ele te chamava de filha. Então a semente está em ti. A semente está em ti. E toda semente implica todos os dons. Todos os dons. Todos. Amém, irmãos? Todos. Quem vai começar a ressuscitar mortos? Quem vai começar a curar os enfermos, o câncer, a AIDS? Quem vai levantar? Quem vai levantar da depressão as pessoas? Está em nós. Está em ti. Em nome de Jesus. Ora.
Elarabaya, oh, estar na malarastou, endaralarabayes narabayester, eu sou o Senhor que derrubo muralhas, eu quebro cadeias, eu liberto os cativos, eu curo os enfermos, eu ressuscito os mortos, oh, eu sou o Senhor, endarabayester, alarastou, endaralaraia, mas o rabahaester, esteralará. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que seja derrubado agora todas as cadeias, quebrado todas as correntes, todas as amarras do diabo e de Satanás e de toda feitiçaria, caia por terra em nome de Jesus. Oh, que todos os cativos sejam libertos, aqueles que estão nos hospitais sejam libertos e curados agora. Oh, quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é que se compara a ti, Senhor? Nome que é sobre todos os nomes. Diante desse nome, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Tu, Jesus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós já te agradecemos pelas Tuas misericórdias, Senhor. Oh, rabastiandaralarabastoria larabas. Louvado seja, bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Usa a Tua noiva, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Pai, envia-nos a nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. 하나나열의 반다체레 한타라요 저렇금 초리단 치리마나요 단시리혼도 한타레 저 치리호 마호도 히타라열에라요 바다하다라요 하라다열에 저 치리호 저 치리마다라요 치리나 너나요 마나시리 슈슈시타라열에 aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Deu um renovo nessa noite, pra gente não esmorecer, porque a gente estava esmorecendo. Nós estávamos cansados, nossos corações pesados, mas o Senhor nessa noite nos deu um renovo e nos levantou para sermos aquilo para que nós fomos chamados. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. João 14:12. Habitarão no meio de Jerusalém e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Zacarias 8:8. Então, hoje eu estava lendo a pregação do pastor João, 4/11/16. Era um encontro com o pastor João. E ele falando em línguas, orando, ele disse: Deus tem um particular para com cada criatura. E que as nossas, e que nós pedíssemos, Ele nos daria o melhor do melhor, porque eu sou um Deus justo. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela não esmorece, ela não enfraquece, ela não sai de moda, ela sempre é viva. E como vocês podem ver aqui, que nós estamos com a nossa amada irmã aqui, muitos se alegraram e se alegram, né, em vê-la. Porque como diziam os irmãos, olha, Cátia, tu não sabe, quando tu abre a palavra lá e tu diz, tu não sabe quanto tu nos inspirou. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Ela, no final ela vai dar o testemunho dela, né? Tem algo muito tremendo, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos resgatou. Ele nunca desiste de nós. Não importa se às vezes a gente está meio cansadinho, né? Meio, como se diz, borocochô, né? Meio murchinho, mas o Senhor é aquele que tem a água fresca, o óleo fresco, ele tem ele é o bálsamo de Gileade. Então, glória a Deus. Tivemos um pouco de dificuldade para entrarmos ao vivo hoje, mas, como se diz,
no reino do Espírito não existe impedimento, não existe fronteiras naturais, porque no reino do Espírito é para lá, para cá, para cima, para baixo, né? Tudo, em todo lugar, em todo tempo, em todo lugar. Então, meus amados, quero agradecer, né, a Viviane lá dos Estados Unidos, que mandou um alôzinho para ela, que Deus ricamente a abençoe, todos os seus familiares. A Karina também, lá de Cabo Frio, abençoar ela e a Deus colocou no coração dela de começar um grupo de oração na sua casa. Que Jesus ricamente a abençoe e abençoe todos os grupos de orações nos 4 cantos deste planeta. Que haja um derramar e um transbordar do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja e bendito seja teu nome, Senhor. Desculpe, agora está certo. Que Jesus ricamente abençoe a todos, amados. Bom, eu gostaria... Essa semana nós tivemos 2 perguntas. E essa pergunta não é a primeira vez que nos fazem, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês também que essa semana eu estive reunida numa casa de uma irmã e tivemos uma reunião espetacular. Durante 4 horas estava conversando com irmãos que são católicos carismáticos, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, com fome e sede de saber cada dia mais e mais como é que se diz, do sobrenatural de Deus. Foi muito bom, muito tremendo. Quando eu vi, já tinham passado 4 horas. Glória a Deus? Glória a Deus, então. Tremendo. Queridos, eu queria que vocês abrissem em Hebreus 9, 27. Quem abriu aí, pode ler. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Interessante, né? Então eu queria que vocês olhassem. Nos perguntaram a respeito sobre reencarnação, se eu não me engano era isso, essa palavra. Aí o Senhor lembrou dessa palavra. Aqui já está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, queridos, eu queria que vocês abrissem em 1 Reis 17, 17. Algum tempo depois, isso aqui, amados, é a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Lembram da história? Eu vou ler aqui desde o 17, 7, tá? A viúva de Sarepta. Lembro que isso aqui no tempo do profeta Elias, que havia fome sobre toda a terra, porque não chovia há anos. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Elias deve ter pensado, deve ser uma viúva rica, né? E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Interessante que ela não disse em nome do Senhor, do meu Deus, não, do teu Deus, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija.
Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz? Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. E ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem eu estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Então, o que nós lemos lá, Hebreus 9, 27, aqui foi o que aconteceu aqui? Uma exceção, um milagre extraordinário. Agora, queridos, vamos para... Sim. Segunda Reis 4, 32. Segunda Reis 4, 32. O Antigo Testamento, amados, está repleto de pessoas que morreram e voltaram no mesmo corpo, tá? Então vamos lá. Segunda Reis 13, 20. Então Eliseu morreu. Quem era Eliseu? Era o profeta que andava com Elias, aquele que pediu o que para Elias? A porção dobrada. Isso não te lembra nada? Não lembra nada para vocês? A porção dobrada. E ele disse o que para Elias? Para Eliseu? Dura coisa pediste. Mas se você me ver quando o Senhor me tomar, ver, e lembra que ele viu, né? Ele viu os cavalos, carros de fogo e cavalos, né? E viu o seu Senhor subir aos céus, vivo diante dos olhos dele, e a sua capa desceu, e ele ficou com a unção, a porção dobrada da unção do Espírito Santo que havia em Elias. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Então, a cada primavera tinha guerra, não? Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, apressados, eles jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram.
Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Voltou à vida e se levantou. Oh, mais um milagre. Glória a Deus. Por quê? Porque havia nos ossos de Eliseu poder dobrado do Espírito Santo de Deus. Poder de vida. Então, queridos, agora vamos para... Deixa eu só ver aqui. Então, queridos, 2 Reis 4:32. Exatamente. 2 Reis 4:32. Aqui, amados, voltamos para trás, aqui Eliseu ainda estava vivo. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Vocês não lembram com quem que Elias fez isso? Fez com o menino também, né? E Eliseu também. Então, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Mais um milagre sobrenatural, extraordinário, semelhante, igual ao de Elias, né? Então, vamos pular agora, meus queridos, para Lucas 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Ó, que interessante, né? É a terceira viúva que tem um filho ressuscitado. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Imagina, filho único de uma viúva ainda. Era quem iria cuidar da mãe, né? Então imagina que tristeza isso. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O Senhor diz para alguns aqui: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Glória a Deus. Mais um grande milagre. Agora, amados, vamos para Lucas 8:41. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte.
Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou nas bordas do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguira passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E Jesus disse: Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir deles, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. É óbvio, quando ele diz para não contar, mas aí que se conta, né? Glória a Deus, porque é bênção. Amém, queridos? Agora, amados, vamos para João 11. Versículo 1, 44. Desculpe. Isso, 11, 1. Isso, ai, falei errado, desculpe. Estou lendo as coisas da direita para a esquerda. Estou lendo hebraico, tá bom. Ai, ai. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam.
mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Olha a ideia. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra. Amados, tem muita gente que está viva, mas que está morta. Que está viva, mas vive como morto, porque tem uma pedra impedindo o fluir de Deus na sua vida, na sua vontade, na sua família. Então, queridos, tira a pedra da entrada da tua porta, tira a pedra da tua casa, tira a pedra do teu coração. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Então, queridos, o Jesus diz para ti hoje: Pedro, João, Marcos, Maria, seja lá, ouça o teu nome, sai para fora. Levanta e anda.
Oh, rebastia, larabasturi ederemas. Eu sou o mesmo, diz o Senhor, o mesmo que esteve lá no Antigo Testamento, que ressuscitou os filhos daquelas viúvas, que ressuscitou lá no Novo Testamento, ressuscitou o filho daquela viúva, ressuscitou a filha de Jairo e muitos outros, que ressuscitou a Lázaro, que havia há 4 dias morto. E ele não estava numa câmara fria, estava numa caverna, né? E cheirava mal. Mateus 27. Essa passagem aqui, amados, é para mim extraordinária. Extraordinária. Porque o povo já tinha ouvido falar, já tinha visto, já tinha ouvido dos seus pais, dos seus antepassados, as ressurreições lá do Antigo Testamento. Tanto que está na Bíblia hoje aqui, é porque isso foi passado de pai para filho, era ouvido nas sinagogas, era contado como se diz, nos Shabat, né? Então, amados, Mateus 27, versículo 52. 52? Não, acho que não é. É? 27. Isso. 27, versículo 52. Cadê o 52? Naquele momento, isso aqui, amados, é a morte de Jesus. Eu vou ler desde o início. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em buscar uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Mais um, amados. Glória a Deus. Isso é Novo Testamento. Isso aí Jesus já não estava mais na terra. Isso já são os discípulos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só, em condições normais, né? Em condições normais, a pressão, né? Por exemplo, a lei da gravidade, ela existe, né? Tu larga um negócio aqui, ela vai. Então, em condições normais, muitas coisas, ou sob pressão, elas tomam uma proporção, não é verdade? Então, nessas condições, esses casos, amados, são casos excepcionais, milagres tremendos feitos por Deus, amados. Os crentes, os cristãos que serão arrebatados, os que vão estar lá no finalzinho,
eles não passarão pela morte física, porque eles terão os seus corpos glorificados. Que Maranata que seja logo. Mas os que morreram de morte física, né? Eles, as suas carnes ficaram aqui, voltaram ao pó. As suas almas, né, o seu espírito, foram lá para, como se diz, o paraíso, né? E terão os seus ossos, terão seus corpos glorificados em matéria no final de tudo, no julgamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o crente que já morreu, o juízo nunca chegará, porque ele já está com Cristo. Não é verdade? Aqueles que morreram no Senhor não passarão por, não vai ter julgamento, não vai ver isso, porque aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, todos os decretos antigos foi anulado, porque é um decreto extraordinário, amados. Não é uma lei governamental que daqui a pouco muda, daqui a pouco hora não é, conforme os interesses. Não, esta lei, a morte e a ressurreição da cruz do Calvário nos garantiu vida eterna. Amém? Nossa alma e o nosso espírito não morrerão. Eles não estarão, não irão para a morte. Ele está, como se diz, não é condenado à morte. A morte física, a morte espiritual, de ficar lá no Hades e depois lá no inferno e ser destruído junto com o diabo e Satanás. Não. Nós temos garantido no Senhor, pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? E nunca se esqueçam que os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Você tem o teu nome escrito no livro da vida, Cate, e não foi escrito com caneta, nem com lápis. A tinta que foi escrito lá, vamos dizer, Cate, Sander, Michele, Maria, seja lá o que... com o sangue de Jesus. Não tem como apagar. Não se apaga. Por isso que diz que é riscado. Imagina que Deus nos livre e guarde de nós nunca nos desviarmos dos seus caminhos. Havendo o que houver, fiquemos firmes no Senhor. E o consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Então, aqui tem mais outros que poderíamos falar. Alguém pega João 5:24, por favor. Essa parte vamos encerrar com João 5:24. Quem achou? Pode ler aí. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Alguém tem outra versão? Tu tem outra versão? Estava lendo Atos, João 5. João 5:24. Quem tiver outra versão, leia. Porque isso aqui, essa é a nossa verdade, amada. Essa é a tua verdade. Achou? Tem uns que querem passar em juízo, né? Querem passar tribulação, querem passar juízo. Olha o que diz aqui, ó. Eu fora também. Achou, Cátia? Lê. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ô glória! Ô glória! Você pode dizer ô glória! Glória a Deus, queridos. Anotem, risquem, escrevam. Oh, glória, porque o sangue de Jesus, a obra é perfeita, foi perfeita, é perfeita e será de eternidade, eternidade perfeita. Então anotem aí, risquem aí, escrevam lá. De vez em quando vem os tribulacionistas que dizem, não, porque isso vão passar. Teremos aflições. Mas sabe onde é que está a resposta? Eu posso dar a resposta. Pode dar aí, querido. Está aqui
João, a resposta está aqui, ó, no João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Aqui está a resposta. Quem crê não está condenado. E quem não crê no nome de Jesus já está condenado. Imagina, tu já está condenado à vida do inferno sem crer no nome de Jesus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, assim, ó, o homem vai nascer e morrer. Em muitos casos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor traz a vida novamente, ordena que o espírito volte para aquele corpo, para o quê? Para mostrar que ele é Deus. No mesmo corpo. Né? Não vem uma outra pessoa, uma outra alma, um outro espírito habitar aquele corpo. Não. É o mesmo espírito, a mesma alma, né? Então, naquele corpo. Teremos no futuro um corpo glorificado, em nome de Jesus, amém? Que não vai ter problema de gordura, nem de nada, nem de velhice, né? Vai ser tudo assim nos trinques, estatura de varão perfeito, né? Tudo certo. Glória a Deus, meus queridos. Bom, amados, essa palavra ela é o quê? Para gerar fé. Nós vimos muitas palavras, muitos exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também já ouvimos muitos relatos, hoje ainda, de pessoas que estavam mortas e voltaram. Pastor João Carlos é um deles, né? E tem mais muitas outras pessoas que foi orado e pela misericórdia do Senhor, né? Esses, como é que se diz? É um milagre extraordinário. Como se diz? É um caso excepcionais, milagres excepcionais, voltar à vida. Eu sempre conto, né? E sempre gosto de repetir que tinha uma criança muito mal e o Senhor falando algumas coisas muito fortes para mim e eu estava incomodada com aquilo e eu perguntei no meu pensamento: Senhor, se isso que tu estás me falando é teu e eu estou entendendo certinho, eu não estou viajando na maionese, traz essa criança à vida, sem sequelas. E aquela criança voltou, sem sequelas, nenhuma, né? E o nome dele a mãe botou Lázaro. Oh, glória! Era um bebê. Sim, mas isso já é outra história, né? Sim. Bom, quero passar aqui para nossa irmã Cátia, que muito nos alegra a sua presença, né? E ela vai falar. Fala, menina. É direto, curto e eu quero agradecer por todos que oraram e intercederam por mim durante todo esse tempo que eu estive fora. Eu estava internada num hospital. E louvo a vida de Deus porque tem um versículo que diz, que está no Salmo 23, que agora, para tu ver, eu sei ele decorado, e agora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Eu quero agradecer, mas assim, eu quero agradecer de todo o meu coração por cada intercessão e por cada oração. O local que eu estava não foi nada fácil. Eu vi coisas que, nossa, como a gente tem que orar por coisas que a gente nem imagina. Tem coisas terríveis acontecendo nesse mundo. Realmente, só Jesus mesmo. Nesse mundo, nesse hospital que eu estive, eu pude ganhar uma alma para Jesus. Pude falar de Jesus para uma outra pessoa, então muito me alegrou. Muito me alegrou. Só um minutinho, vamos assumir. O irmão vai trocar a bateria.
dia abençoado. Esta palavra com certeza trouxe muita fé. Então, queridos, glória a Deus, porque certamente peguem essas palavras, que eu não sei qual é a situação que tu está passando, mas seja que for, Deus já levou sobre si na cruz do Calvário toda maldição, toda doença, toda enfermidade. Não significa que que não teremos luta, mas entrega a tua luta para o Senhor. Amém, queridos? E Ele não te abandona. Ainda que ainda que nós andássemos por um vale de sombra de morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está comigo, está contigo, está com nós, amados. Amém? Bendito seja e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também, amados, pedir o seguinte: que orem pelo nosso irmão Ayrton, que eu nunca esqueci o aniversário dele, esqueci esse ano. Mas ainda bem que eu posso até esquecer, mas o Senhor não esquece. Dia 28, né, 27, ó, estou errando ainda. 27 de outubro estava de aniversário. Que Jesus ricamente abençoe, que encha cada dia mais de graça, poder, autoridade, né, que o Senhor te use poderosamente. É a nossa oração, e que dê sua graça e sua proteção. Glória a Deus. Para todos os aniversariantes, sejam abençoados, né? E hoje, antes, quando nós iniciamos, que a Michelle estava entregando uma palavra para ele, o Senhor me lembrou um dia lá em Porto Alegre, que o Ayrton perguntou: Pastor João, o que Deus mostra a meu respeito, né? Aí ele disse para mim algo e disse para ele assim: você é o meu braço direito aqui na terra. Porque ele foi e a palavra do Senhor, os ensinamentos, continua. Glória a Deus. Então vamos orar, queridos. Vamos apresentar todos os nossos amados irmãos que estão aqui na internet, aqueles que pediram oração nos WhatsApp, nos e-mails, em nome de Jesus. E orar também pelo nosso irmão. Rabasturi larabaste quemanarras. Andarabastori ederemai ederebasturi ederemas. Raste calarabastori ederemastoi ederemas. Reste ribiandas nala ederebasturi elaramas. Oh, Senhor, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os inimigos, Senhor, que têm se levantado contra os teus ungidos, em nome de Jesus. Unge o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Fortalece o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Toda doença bate em retirada em nome de Jesus. Todo vício bate em retirada em nome de Jesus. Todo espírito contrário à palavra do Senhor, do nosso Deus, do Criador dos céus, da terra e de todos os universos, se sujeitem ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. E tenham todos um fim de semana abençoado, uma semana abençoada. E em Cristo Jesus, tu é mais do que vencedor. Ainda que tu se sinta fraco, tu é forte. Eu sou forte. Como se diz? O Senhor é aquele que nos fortalece. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amados. Louvado seja, te fortaleça nas promessas, na palavra do Senhor. Tudo isso que foi falado aqui, você vai poder ouvir depois de novo. Fortalece, alegra a nossa alma e fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até sexta-feira que vem, se o Senhor assim o permitir. Na próxima nuvem. Glória a Deus.